retrospectivo de 5 anos. As orientandas Antônia Camila Farias e Camila Bruna Franquisita, o orientador professor mestre Rogério Menezes e Bianca Coelho. Os traumatismos bucomaxilofaciais, eles têm uma alta prevalência, podendo ser relacionados com outras lesões corporais, como fraturas de braço, fraturas de pernas, além deles também poderem estar associados ou não com os politraumatismos. Sabemos que o trauma facial ele resulta nas lesões aos tecidos moles, aos dentes e às estruturas que compõem o esqueleto da face. Os traumas em geral e o trauma facial em particular, eles aumentaram muito nos últimos anos, sendo um desafio para os médicos que atuam na urgência quanto ao seu manejo inicial, tendo assim todos os profissionais que se depararem com as vítimas de trauma, tanto o trauma quanto o trauma facial, eles devem ter um conhecimento necessário da avaliação clínica, da interpretação de exames de imagem, do tratamento inicial e principalmente eles terem capacidade de priorizar adequadamente os casos. As fraturas faciais, elas têm uma incidência variável de acordo com a idade, com o gênero, com as localizações geográficas, a influência do clima, o uso de álcool, de drogas, as variações das leis de trânsito, as violências, os fatores etiológicos e principalmente patologias ósseas que elas podem estar associadas, existindo assim os determinantes sociais que podem estar ligados à epidemiologia desses traumas. Porém, a etiologia deles, ela pode ser divergente e o seu predomínio ele pode ser maior ou menor de um fator etiológico, estando diretamente relacionado à região estudada. A etiologia, ainda hoje, ela é constante nos trabalhos devido aos acidentes de trânsito, às quedas, às violências, sendo ela violência interpessoal, que são as agressões, a violência doméstica, as lesões esportivas durante uma partida de futebol, de vôlei, e as lesões no local de trabalho, que pode ser ela com uma barra de ferro ou até mesmo os pedreiros ou os que estão trabalhando na construção caírem de um andaime. Com isso, dependendo da gravidade desse trauma, o paciente ele pode requerer de um tratamento e um cuidado multidisciplinar integrado, pois o trauma facial ele pode estar ligado com outro tipo de trauma, sendo assim, resultando problemas emocionais, psicológicos, e esse paciente ele pode requerer de acompanhamento vitalício, principalmente os fisioterapeutas, por conta das fraturas, após das cirurgias, os psicólogos, psiquiatras, devido àquele trauma que ele sofreu. Com isso, o nosso trabalho ele teve como objetivo traçar o perfil epidemiológico de pacientes com fraturas faciais atendidos e demandados a um hospital estadual de uma cidade de médio porte do Nordeste do Brasil, apresentando a etiologia, bem como os meios de tratamento cirúrgico dessas fraturas, podendo assim auxiliar na implementação de políticas públicas que façam com que haja uma redução do número de casos. A nossa metodologia, o nosso trabalho, ele trata-se de uma pesquisa de campo do tipo descritiva com uma abordagem quantitativa, tendo o cenário o Hospital Estadual de Seu Arco Verde, em Parnaíba, no setor de arquivamento médico e estatístico, com o recorte de tempo pré-estabelecido dos últimos 5 anos, de janeiro de 2018 a dezembro de 2022. Avaliando os prontuários dos pacientes que foram atendidos e demandados ao hospital, extraindo as informações do banco de dados do SAMI, que é o setor de arquivamento médico e estatístico do hospital. Os critérios de inclusão do trabalho foram os pacientes que sofreram traumas
maxilofaciais atendidos e demandados ao hospital dentro do recorte de tempo pré-estabelecido, que foi os últimos 5 anos, e aqueles que foram realizados dentro do limite do município, os documentos com fontes confiáveis e os dados precisos, além dos documentos que eles continham os dados completos do atendimento no setor bucomaxilofacial, desde a entrada do paciente até a sua alta e o seu retorno para ver como ficou. Os critérios de exclusão foram os pacientes que apresentaram algum tipo de comorbidade que poderiam trazer viés à pesquisa e aqueles prontuários que são alvo de processos judiciais que correm em segredo de justiça. Dos 446 prontuários que foram avaliados, observamos que 39 foram do ano de 2018, 46 do ano de 2019, 74 do ano de 2020 e observamos assim que em 2021 obteve um aumento de 148 casos e 2022 acompanhando o mesmo com 137. Já a questão da idade foi feita a média, sendo ela de 35,13 com o seu desvio padrão de 14,25. Quanto à questão da distribuição do sexo, podemos observar que 362 foram do sexo masculino, totalizando assim os 81% da pesquisa, e 84 dos casos eles foram do sexo feminino, sendo assim 19%. Os municípios que mais obtiveram ocorrências, eles foram divididos em 6 grupos, sendo eles Parnaíba, Periferi, Cocal, Esperantina, Luzilândia e os outros. Esses outros são cidades que obtiveram de 3 a 4 casos. E o que mais prevalente foi Parnaíba, dos municípios, com 142. Nessa terceira tabela é apresentada as causas das fraturas, sendo a etiologia mais acometida foi os acidentes motociclísticos, com a frequência absoluta de 355 no número total de casos e a frequência relativa de 70,30%. Já nessa outra tabela é apresentado as regiões da face que ocorreram mais traumas, que foi o complexo óptico-zigomático maxilar, com a frequência absoluta de 147 no número total de casos e a relativa de 29,11%, seguido da mandíbula, com a frequência absoluta de 103 no número total de casos e a relativa de 20,40%. E nesse último gráfico é apresentada as condutas que foram adotadas para tratar essas fraturas. Foram registradas em nosso estudo a osteossíntese de fraturas do complexo óptico-zigomático maxilar, representando a média de 216 no número total de casos, seguido da osteossíntese de fratura do complexo da mandíbula, com 81 do número total de casos. Então, segundo a Organização Pan-Americana de Saúde, o Brasil ele gasta de 4 a 7% do seu orçamento em saúde no âmbito de mortalidade e tratamento de doenças decorrentes de causas externas, como trauma facial. Então, de acordo com os dados obtidos, os anos de 2021 e 2022, eles apresentaram os maiores índices de ocorrência de fraturas. Então, somados esses 2 anos, eles representam a média de 285 do número total dos casos. Então, este intervalo de tempo ele está inserido no contexto da pandemia de Covid-19. Então, tal índice possivelmente está atrelado ao relaxamento das medidas restritivas que foram impostas nesse período pandêmico, concordando também com outros autores que relataram esse aumento, tanto nos acidentes de trânsito como no aumento das fraturas, devido ao relaxamento dessas medidas de isolamento. Com relação à procedência dos pacientes atendidos, a ampla maioria eram oriundos da cidade de Parnaíba, revelando um índice de 28,12% do número total de casos. Então, segundo os dados do IBGE,
183 e 482 mil habitantes. Então, apesar de ser um hospital regional, a maioria dos pacientes eram da cidade de Parnaíba, onde está estabelecido o hospital em questão. E a etiologia foram os acidentes motociclísticos, com uma frequência relativa de 70,30%. Esses resultados são consistentes com de outros estudos encontrados na literatura. E houve a predominância pelo sexo masculino em 80,99% dos casos. Então, este fator ele pode ser explicado pela participação mais intensa do homem na sociedade, com a maior exposição aos fatores de risco, como a imprudência nos trânsitos, principalmente os motocicletas, visto que no Brasil o número de acidentes de motocicletas fatais aumentou em 754% em uma década e continua a aumentar a cada ano. Outro aspecto a ser considerado na etiologia das fraturas faciais é o consumo de álcool. Apesar desse aspecto não ter sido analisado nesse estudo, ele está possivelmente envolvido nos acidentes de trânsito. Então, em muitos casos, os pacientes eles atribuem a fratura a uma queda acidental, omitindo o consumo de álcool. Então, isso dificulta a verificação do envolvimento de bebidas alcoólicas nos acidentes de trânsito. E com relação à faixa etária, apesar desse dado não estar exposto nos resultados, houve maior prevalência de adultos jovens, corroborando com outros autores que apontam a maior prevalência para a terceira década de vida. É importante ressaltar que a região mais acometida pelo traumatismo é o terço médio da face, pela sua posição mais proeminente e central. Então, neste estudo, a fratura mais comum foi o complexo do zigomático maxilar, que ele se localiza nesse terço médio, correspondente a 29,11% do total do número dos casos, assim como os dados encontrados na literatura. Em contrapartida, outros estudos eles apontam a mandíbula como sendo a região mais afetada, por ser o único osso móvel da face, tornando-se assim mais vulnerável a impactos e a traumas. E quanto à conduta a ser adotada para tratar essas fraturas vai depender do cirurgião, do tipo e do mecanismo da lesão. Então, nesse hospital, onde foi realizada a pesquisa, há uma clara tendência para a realização de redução cirúrgica, mais precisamente a osteossíntese do complexo óptico-zigomático maxilar, com a média de 216 no número total de casos. Consequentemente, devido à região da face ter sido mais acometida, ser o complexo óptico-zigomático maxilar. E aí, com relação às limitações dos nossos estudos, como já são bem conhecidas as limitações dos estudos retrospectivos, incluindo os vieses de seleção, as imprecisões nos registros clínicos, embora tenhamos tentado controlar esses vieses de seleção, definindo cuidadosamente os critérios de inclusão e exclusão, os registros clínicos incompletos, eles são desafios. E alguns eles foram excluídos desses estudos por não estarem apresentando os dados necessários. Outro sim também é o armazenamento e o sistema de informação do hospital, eles são obsoletos, visto que os prontuários eles são armazenados, eles são em formulários de papel e são armazenados em prateleiras de vidro por ano e mês, além também de serem armazenados juntamente com prontuários de outras áreas cirúrgicas, como a ortopedia, a pediatria, e também não foi possível explorar profundamente os dados sociodemográficos das vítimas porque os protocolos não apresentavam isso. Então não foi possível relacionar o tema com esses dados. Então, diante do exposto, conclui-se que sendo os adultos jovens os pacientes mais afetados e os acidentes de trânsito, principalmente os motociclísticos, com a principal etiologia e a fratura que mais ocorreu foi no complexo óptico-zigomático maxilar. E o meio de tratamento mais empregado foi a osteossíntese do complexo óptico-zigomático maxilar. Nota-se que tais fraturas elas poderiam ter sido evitadas com um incremento de mais medidas educativas no trânsito, como o uso do capacete, principalmente do cinto de segurança, e uma maior punição aos motoristas imprudentes.
Então, essas medidas, elas tornam-se imprescindíveis na diminuição de tal patologia. Então, essas são as nossas referências. E obrigada. Eu assim, colega, faz alguma coisa para falar isso aqui em termos de cirurgia. Meninos, eu quero começar parabenizando vocês, tá? E dizer que é um trabalho de extrema relevância, tá? Você tem que falar de epidemiologia, a gente traz à tona números que às vezes os próprios hospitais nem entendem isso às vezes, né? Mas assim, é um trabalho de extrema relevância, tá? Eu tenho algumas considerações, né? Novamente parabenizá-las pela iniciativa, porque não é fácil. Eu fiz o meu TCC também da residência, foi participar com vocês. Não é fácil, tem uma trabalheira danada, tá? Mas assim, parabéns, vamos lá, eu tenho algumas considerações a fazer, tá? Não, nada desmerece o trabalho de vocês, pelo contrário, são para agradecer o trabalho, para ficar mais ainda, tá? Então, já aqui no resumo, um pouquinho, também a introdução vai falar sobre o desafio para as equipes médicas, tá? Na verdade, é um desafio para a equipe multidisciplinar, tá? Então, é uma sugestão que a gente possa estar mudando essa parte, né? Porque a gente sabe que a equipe ali da frente do hospital, como eu já falou ali, eu não sei se a Camila também já tem oportunidade, mas assim, é uma equipe muito grande, então são muitas pessoas que estão envolvidas nesse manejo desse paciente, tá? Então, fisioterapeuta, enfermeiro, técnico médico, tá bom? Radiologista. Então é isso na nossa introdução, deixa eu ver, eu fiz mais algumas observações. Eu acho que faltou falar um pouco sobre o bucomaxilo, né? Vocês falando sobre inserir dentro desse contexto, quer dizer, dentro desse contexto, o cirurgião bucomaxilofacial, que é uma especialidade da odontologia, se insere, algo nesse sentido, no atendimento desses pacientes, tal, pelo correto manejo. Então, faltou falar um pouquinho sobre a bucomaxilo em si, tá? Haja visto que hoje no Brasil quem trata fraturas de face somos nós da odontologia, tá? Então é uma observação que eu faço em relação a isso. Deixa eu ver o que mais. Só o erro de digitação. Ali na página 3 tem uma interrogação. Fiquei sem entender também. Pois é, eu achei. Acho que não precisa essa interrogação aqui, tá? No mais, está tranquilo, vamos para a página 4. Em relação à metodologia, meninos, eu acho que está bem claro no começo, é um teste, né, é um estudo retrospectivo e tal. Eu acho que faltou um pouquinho mais a questão tem umas coisas aqui de autografia que depois eu posso ver, tá? Mas de forma bem geral, eu acho que faltou você dizer, primeiro, instrumento de coleta, porque tem que ter um instrumento de coleta e ele tem que ser validado, tá? Não vi aqui, porque vocês sabem que anotado tudo no Excel, né? Sim. Beleza, mas aí geralmente tem que dizer, foi utilizado um instrumento de coleta de dados, tá validado por fulano. Tá? Isso a gente encontra fácil na literatura, no modelo, tá? Tem mais. Eu senti muita falta de uma estatística mais. Porque vocês fizeram basicamente a estatística descritiva, né? Eu senti um pouco mais de falta de algo mais específico. Por exemplo, vocês falam nível de significância, né? E 5% não se aplica nesse caso porque não teve nenhum teste, paramétrico, não paramétricos, tá? Mas eu sugiro que a gente consiga fazer depois que o professor vai de algum teste. Algum teste que eu até anotei aqui, por exemplo, o teste de Kusko-Wallis, né? Que a gente pode relacionar, por exemplo, a modalidade cirúrgica, a idade dos pacientes, ou então associar o tipo de trauma ao gênero, por exemplo, para a gente ver se tem uma significativa. Exatamente. Então, modalidade de idade. Também tem o teste de o meu Whiteman, que dá para fazer alguma correlação gênero, tempo de internação, não sei se vocês viram isso. Tá? Então, se a gente manter do jeito que está aqui, esse nível de significância não se aplica porque não tem nenhum teste. Tá? Mas a gente vai acrescentar para publicar. O que mais? Então,
Então teria que dizer aqui, ó, qual foi o teste que você realizou e qual foi o aplicativo, qual foi o software, tá? Não tem mais, né, como eu posso dizer, robustez de trabalho, tem que dizer, foi o SSP, foi o Grand Pad Prisma, então tem que dizer isso, tá? Bom, em relação aos resultados, esse primeiro parágrafo está tranquilo, eu não sei se teve alguma divergência em relação ao número de cirurgias, eu não fiz essa conta, tá? Mas eu tenho algumas observações. Primeiro, sobre na tabela 2, bom, esses outros, por que ficou assim outros? E eu vi que outros apresentaram em quantidade boa, né? Esse relativo de 49%. Foram mais de 50 cidades. Sim, então ficaria realmente extenso, né? Se a gente colocasse todos, ia ficar muito extenso. Sim, pega a região toda. Mas apesar disso, a gente contabilizou que a maioria era o mesmo de Itanhaém. Então, não sei que vai ficar tudo. Eu sei que isso aqui já é batido na literatura de qualquer trabalho que vocês pegaram, ser moto, pop, sem segundos aí, né? Homem jovem, terceira década de vida, isso já é bem claro, né? A gente tentou até ver o dia, né? Mas ele vai pegar o final de semana. Realmente é. Mas Professor, os dias, mas era no meio da semana. No meio da semana. Mas isso é muito relativo, mas olha só, em relação, bem que nesse último parágrafo, eu sugeriria trocar por maxilofaciais, já que vocês, por exemplo, não abordaram fatores temporal, de occipital, então craniofaciais, de repente se fosse mais abrangente, por exemplo, eu não vi osso frontal, não foi feito nenhuma cirurgia de osso frontal esses 5 anos. Como eu falei, os Questionário. resultados estão bem obsoletos, estão bem fortes. O que as meninas relataram lá, professor, tinha muita dificuldade em relação, porque não existe uma padronização. É a mesma coisa, né? Não tinha uma padronização, né? Aí outra coisa, continuando na próxima página, nessa tabela 3, tá? Deixa eu ver aqui. Pronto. No primeiro parágrafo aqui, ó, as fichas, tá? As fichas não é um termo legal, os pontuários. Tá? Ficha é um termo muito genérico, tá? Então, os pontuários, eles não relatavam, tá? Só para mudar. Ok, isso aqui depois a gente vê. Bom, eu acho que é importante, professor Rogério, para a gente sintetizar isso aqui. Porque, por exemplo, zigomático, complexo ópto-zigomático maxilar, ossos malares e maxilares, e até mesmo a órbita é quase tudo a mesma coisa. Foi a dificuldade que as meninas encontraram. Mas isso é tranquilo. A gente relatou, professor, porque fazem tudo praticamente Porque assim, eu sou filho do Rogério, professor, mas quando chega lá na hora, tem várias formas de dizer o nome dessa fratura, realmente. Mas só que com o trabalho a gente pode enxugar. Muitos lá, na parte para colocar na ficha, aquela primeira impressa, é digitado, eles diziam o tipo de fratura. Quando a gente jogava para ver a questão que tinha feito, e já era outra. Pois é, mas isso aí é tranquilo, a gente consegue resolver. Então, por exemplo, ó, mandíbula e condimandibular, mesma coisa. A não ser que vocês queiram desmembrar isso e depois mostrar. Em relação aos sítios da mandíbula, aos sítios da maxila. Então, maxila e lefol 1 são a mesma coisa. Tá? Aí qual que ficaria? Ficaria mandíbula, né, maxila, ossos nasais e esse. Ossos zigomáticos, complexo automático, ossos malares maxilares e ficaria tudo num tópico só. Não iria mudar a numeração, só a gente fazer esse encaixe. Tá? Então aqui também, nesse gráfico da página 8, padronizar, né? Porque hora vocês falam, a gente para o Instituto a gente pode padronizar, ou chamar ortozigomático maxilar, ou chamar fratura de complexo, ou COZM, ou OZM, ou apenas de zigomático. São coisas bem tranquilas que eu falei, não merecem nada, tá bom? Aqui, ó, osteocitos complexas de mandíbula, todas as osteocitos foram osteocitos complexas de mandíbula, todas, sim, todas relatadas lá eram osteocitos complexas. Por isso a gente achou estranho. A gente folheava tudo, demorou muito, a gente foi várias vezes lá porque a gente folheava e procurava. Mas eu já falando meu tempo, mas só coisinhas, o mais importante que eu vou falar aqui foi o Rogério. Deixa eu ver o que mais, tem uma divergência no último parágrafo, né, que vocês falam que
teve, entre os anos de 2021, vocês verificaram números maiores, né? Sim. Corrobora com o estudo do fulano que vocês falam aqui que é menor, todo mundo corrobora, diverge. Tá? Eu senti falta de forma bem geral na discussão, para finalizar, dizer assim, em vez de falar que corrobora com estudos da literatura, falar assim, o fulano, ele fez um estudo na cidade de Nova York e ele verificou isso. Fica mais, sabe, dá uma assim mais legal. O estudo do fulano disse que aconteceu isso lá, sei lá, em São Paulo. Até para a gente ficar mais firmado, assim, uma coisa. Porque só dizer, o fulano disse isso, assim, o trabalho na literatura disse isso, a gente pode mudar, mas isso é tranquilo, tá? Outra coisa bem básica, já consegui meu tempo. A idade, vocês falaram que não foi coletada, eu não entendi. Não, a gente não coletou. Vocês não segmentaram, eu acho. Isso, a Vocês gente fizeram não coletou 10 a na 20. A gente tem que achar isso coletou aqui. na ficha de coleta, mas não fez o gráfico. Mas dá para corrigir ainda, a gente vai segmentar essas idades de 10, por exemplo, 0 a 10, 10 a 19, 19 exatamente. Já nos A trabalhos. gente também fez a questão do dia e a questão da internação, mas não colocamos o tempo de internação. Eu vi também uma digitação aqui, só na página 10, tendência para a realização de redução cirúrgica. E, na verdade, não é redução cirúrgica, seria ou tratamento cirúrgico, porque a redução é só colocar no lugar. Quem puxa o osso, bota no lugar reduzido, tá? Então seria tratamento cirúrgico ou osteossíntese, seria um termo mais correto, tá? Então, o que mais eu coloquei aqui? Também não dá para dizer que existe uma tendência sem mostrar um teste. É um teste de tendência estatística, tá? A gente pode aplicar um teste para ver isso. Beleza, deixa eu ver o que mais. Nesse parágrafo que fala, leva isso também, eu achei esse último período um pouco assim, desconecto, né? Porque assim, vocês estão falando só do EDA, né? Então não precisa dizer que possivelmente outras fraturas foram operadas nos hospitais particulares. Não é o foco do trabalho, tá? É isso, meninas, são algumas coisas que eu falei, não é nada que desmerece, são algumas observações pontuais, tá? De novo, na conclusão, se vocês forem concluir tudo, a gente padronizar os termos e falar um pouco de novo sobre a importância do grupo parceiro, beleza? No mais, tem algumas outras coisas, mas eu falo com o professor Rogério, a gente trouxe tantas meninas, parabéns, o trabalho que vocês é fantástico. Com essas pequenas correções é publicável em uma revista de quase não. A galera gosta de parabéns. Maravilha. Vamos lá, né? Meninas, parabéns pela apresentação. Apresentação segura, a apresentação de quem se preparou, de quem produziu o trabalho. Vocês tinham o trabalho aí memorizado, sabiam o passo a passo, e antecipavam o próximo slide. Inclusive, o burburinho que surgiu aqui, você disse que não tinha idade. Quando você traz a mediana da idade e o padrão, você traçou o perfil de quem acontece, de quem tem, de quem é vítima de trauma de face. Né? Então, foi isso que a gente comentou aqui, nós pensamos alto. Trazendo aqui para o trabalho escrito, também me ocorreram algumas dúvidas e eu também vou fazer algumas observações com o intuito de contribuir. A interrogação que ele questionou, eu anotei aqui, né? Eu visualizei que seria um problema, só que eu achei esse problema muito amplo, muito aberto, para um trabalho que está muito bem objetivado. Está muito claro o objetivo de vocês. Então, a sugestão que eu dou, que se vocês forem manter essa interrogação aqui, é que vocês alinhem ao objetivo primário do trabalho de vocês, certo? Para deixar mais claro e uma leitura mais fácil para quem está de fora. Exato. Tem muitas coisas aqui e o objetivo primário está muito claro. Então, vocês podem enxugar esse problema. Vocês respeitaram as normas de publicação do periódico que vocês escolheram, né? Talvez isso também tenha gerado essa economia na escrita de vocês para adequar ao número de palavras, 4.000 palavras, o resumo. Eu imagino tanto que é difícil, eu concordo com o professor. Eu imagino que o trabalho de vocês tem um potencial para ser publicado com uma revista de qualidade superior, mais do que os cadernos de saúde coletiva, não menosprezando. Né? Se vocês entrarem na plataforma Sucupira. Professor, a gente até viu um que era 43, porém o número de palavras. A3, na verdade. O número de palavras, ele o nosso passado. Mas se vocês entrarem na plataforma Sucupira, tá? Vocês não precisam necessariamente escrever no caderno de ontologia ou cirurgia do maxilofacial. O trabalho de vocês é um perfeito tecnológico.
E eu, inclusive, me pergunto, embora vocês usem distribuição de frequência e dados, esse estudo de vocês não é qualitativo. O fato de você usar a distribuição de frequência, o fato de você determinar uma faixa etária, uma incidência, não obriga a ser quantificado para o perfil do paciente que é atendido no hospital, da qualidade do registro do hospital, do tipo de intervenção mais utilizada, do tipo de ocorrência mais comum e da abordagem mais utilizada. Então, assim, isso é perfil. E esse perfil está muito bem delineado. Então, se a gente cogitar a possibilidade de mudança no percurso para um estudo quadro, é importante, é perfeitamente cabível nessa pesquisa de vocês. E a gente, quando faz um estudo quantitativo, principalmente, como o professor falou, a gente precisa ter um método estatístico mais robusto do que jogar na Excel e construir tabela. E vocês viram aqui mais de uma variável. Vocês viram a natureza do acidente, a região mais afetada, a intervenção mais adotada, o tipo de paciente, e dá para fazer correlação mesmo, se vocês quiserem. Então, é escolher um software de estatística, ver a significância. Esses dados de vocês são normais e são quantificáveis, então a maioria dos métodos estatísticos aplicam. Um teste de estudo te dá uma correlação de PIS, pode ser aplicada, são exames, né, professor Val? Eu acho que é possível aumentar essa discussão. Vocês, e aí o professor não fez a contabilidade, eu contabilizei, e às vezes passa, tá? E aí tem pequenas divergências. Era uma pergunta que eu ia fazer, era se um paciente tinha mais de um tipo de trauma, porque os números divergem. Pode Porque, ter. como ele falou, É comum, né? Um eles trauma de face. colocavam lá como se o paciente tivesse uma ou duas a mais, e o Google já colocava outro. Então, era um tipo de fratura, mas ele fazia outro tipo de tratamento. Então, vocês trazem um N de 446 pacientes. Quando a gente vai para o detalhamento, somam 444. Tá? Errar por 2 é totalmente aceitável, né? É aquela história de quem passa despercebido na autoria. Volta bem ali. Se a gente fizer uma soma rápida, mais um, mas se fizer uma soma rápida, a gente vai ter 444. E aí, quando a gente passa para o próximo slide, faça gentileza o próximo, que tem esse detalhamento, quando a gente soma ali os 142 de Parnaíba, os 38 de Piripiri, os 31 de Cocal, os 25 de Esperantino, os 18 de Lusilândia, mais os outros 231, esse número vai para 505. E aí começa a aparecer uma discrepância maior. Aí eu sugiro que vocês revisem esses dados, porque como vocês vão submeter um periódico, mesmo que eu disse para as meninas, normalmente o caminho lá é que você vai ter uma equipe de revisores, eles vão olhar esse trabalho e provavelmente vão devolver para essas correções serem feitas. Se a gente agora, nessa etapa de finalização, resolver todas essas divergências, a possibilidade dele ir direto para a publicação é muito mais alta. Então a sugestão principal é rever esses números, quando a gente começa a ver aqui, causa da fratura, as causas não batem os 446, e aí é isso que me ocorreu. São 446 lesões identificadas, ou são 446 pacientes que tiveram lesão? Vocês estão entendendo? São 446 prontuários, né? Então, como existe uma discrepância, tentem ver aonde é que está qual é o erro, tá? Qual é o N verdadeiro. Tá? Porque se o N mudar para 444, a frequência relativa vai mudar todinho. Se o N mudar para 505, tudo vai mudar. Né? Não, globalmente não, a discrepância de acidentes entre o sexo masculino e feminino é muito grande. Parnaíba, como a cidade Polo, recebe mais, né? E você deixar muito claras as limitações do estudo retrospectivo. Não quer dizer que o hospital de Seus só atende esses pacientes, quer dizer que ele atende esses porque eles chegaram lá. De repente tem pacientes que pelo meio do caminho ficam. Piripiri agora tem um serviço de cirurgia por maxilo, né? Não tinha. Né? Então, isso ficou muito claro nas limitações do estudo retrospectivo. O mais, meninas, eu tinha marcado o prontuário das fichas, eu acho que a gente deve normatizar, foi tudo prontuário, não foi uma simples ficha, é uma documentação, é de arquivo, é da estatística do hospital. Né? A conduta osteossíntese da fratura, né? O mais comum mesmo, como vocês pontuaram. E o mais é isso, o estabelecimento do perfil epidemiológico das fraturas também caberia discussão se esse estudo poderia ser um estudo qualitativo, porque está muito claro, está bem delimitado e está bem, do ponto de vista de quem é externo,
fácil de entender que vocês atingiram o objetivo de vocês, querem entender as causas. Vocês fizeram algumas relações interessantíssimas, falaram da cinemática do caos. Isso é muito bom para quem está lendo, entender por que determinadas regiões são mais afetadas do que outras, né? E todo estudo epidemiológico ele implica um impacto no cenário onde ele existe. E a recomendação do trabalho de mais atividades preventivas, de mais ações de reforço, a proteção de acidentes é fundamental. É só uma informação que acrescenta. Em 2009, o governo federal, o Ministério da Saúde, criou uma política de atenção integral à saúde do mundo. Ele é a principal vítima de mortes violentas e por causas externas e evitáveis. Principalmente pelo não uso do capacete. E aí, o que acontece? O homem objeto dessa política é o homem entre 20 e 59 anos, porque até 20 anos a mãe ainda leva, e depois de 60 anos ele passa aí. Nessa idade, de 20 a 59 anos, o homem tem o pensamento mágico, que é um estereótipo de gênero. E o trabalho de vocês corrobora essa política de 2 décadas atrás, porque a média de idade é o homem-alvo, que é o principal. Então, assim, parabéns, meninas, pela função, parabéns pela apresentação. E todas as observações que nós fizemos estão aqui repassadas para o professor. E um adendo, corrija o nome da faculdade, não é mais Cristo, é Cristos Faculdade. Cristos mesmo, viu, gente? Mas parabéns, vocês estão de parabéns. Parabéns. Agora a gente vai se reunir aqui agora para fazer a nota de vocês.